com o próprio site do Porto de Suape, Suape está entre os 10 melhores portos públicos do Brasil. E por que então um desses 10 melhores portos públicos está em relação à sua posição geográfica estratégica? Pois o Porto de Suape possui uma geografia interessante que devemos analisar. Que no caso, um dos exemplos deles são suas águas calmas, que chegam de 15 a 20 metros. Então, ter essas águas mais calmas ajudam que os navios cheguem com mais segurança e que também não sejam afetados por ondas de maneira drástica, atrapalhando, na vida desse navio e também na própria estrutura do porto. Também devemos observar também que o Porto de Suape tem uma coisinha muito interessante, que são a composição dos arrecifes. Afinal, o que são os arrecifes? Eu vou aqui abrir um parênteses, porque eu achei muito importante salientar que os arrecifes são um conjunto, que normalmente são naturais, de corais e de outras estruturas que estão compostas por calcários, que acabam se desenvolvendo nessa região. E qual a importância desses arrecifes? Os arrecifes têm como uma função meio que barrar, ou melhor, proteger o porto, contra as ondas, ou seja, para que a onda não viesse a atingir um porto com muita intensidade, que no caso os arrecifes acabam barrando essas ondas, e isso ajuda muito na segurança também dos navios. E um outro ponto também muito importante que devemos observar é sua posição terrestre. Eu vou aqui, quando eu quiser posição terrestre, é sobre sua localização ser perto da capital, que no caso é Recife, que é a capital de Pernambuco, é Recife. E por ser perto dessa capital, os produtos chegam, podemos dizer assim, nas distribuidoras mais rápidos, porque meio que tudo passa pela capital, Os produtos lá para ir para as outras cidades vizinhas também, Então, por ser perto da capital, ajuda no transporte desses equipamentos, desses produtos que chegam lá, garantindo que os produtos chegam de maneira mais rápida a seus determinados pontos. Um exemplo disso é os nossos produtinhos da Shein, Aqueles produtinhos lá acho que veio da China, Que eles acabam sendo passados primeiro para o porto, depois eles passam para a capital, que depois lá da capital vão ser direcionados de acordo com a sua determinada cidade. Abrindo aqui um parênteses que vai ser mais considerado como curiosidade, o Porto de Suape também está entre a divisão entre dois municípios, que no caso é Pojuca e Cabo de Santo Agostinho. Então podemos literalmente dizer que um lugar pertence a dois lugares ao mesmo tempo, entre aspas, obviamente, porque eles têm a divisa, que no caso o Porto de Suape pertence tanto a Pojuca como o Cabo de Santo Agostinho. A história do Porto de Suape. A ideia de implementar um superporto começou lá na década de 60, quando a viabilidade da construção de um porto que permitisse a instalação de indústrias ao seu redor começou a ser finalmente estudada. Inspirado pela integração porto-indústria presente nos portos de Kashima, lá no Japão, e Marselha, localizado na França, Suape teve o seu plano diretor iniciado. Após o lançamento de sua pedra fundamental em 1974 e a fase de desapropriação de terras em 1977, o Complexo Industrial Portuário de Suape foi finalmente criado no dia 7 de novembro de 1978. Embora o início das suas operações tenha sido apenas em 1983 pela Petrobras. Apesar do projeto grandioso, Suape só começou a ser mais reconhecido a partir do ano de 1986, quando um incêndio num navio de combustíveis no Porto do Recife obrigou as indústrias que estavam instaladas lá a migrar para Suape, e a partir do ano de 1991, quando Suape foi incluído na lista dos 11 portos prioritários do Brasil. A entrada e saída de navios do Porto de Suape, bem como qualquer outro porto internacional, consiste em uma ação
rígida e organizada, pois visa garantir a eficiência e segurança durante esses processos. Bem, começando pela solicitação de uma autorização. Bem antes do navio chegar ao porto, uma solicitação é emitida às autoridades portuárias, informando a carga, tripulação e objetivo deste navio com cais. Logo após a sua chegada e atracagem no porto, ocorre o chamado processo de praticagem, onde um prático, especialista na navegação do local, embarca no navio para guiá-lo com segurança até o cais. Isso bem no início, onde ele já chega às águas internacionais, esse prático é enviado para pilotar e guiar com segurança, para que não ocorra nenhum acidente. Bem, logo após a sua atracação, ocorre o processo de checagem, que consiste em inspeção de carga, documentação, a verificação das condições sanitárias, para que seja garantido a conformidade com as normas internacionais. Logo após ocorre ou o processo de carga ou o processo de descarga, podendo enviar ou receber importações. Logo após, é checado as condições do navio. Se necessário, o navio recebe combustível, suprimentos ou pequenos reparos. É um processo de manutenção e reabastecimento. E, por fim, a saída e liberação. Há uma nova verificação de documentos e cargas e o navio recebe uma autorização para partir e segue sua nova rota. Modais de transporte que conectam o Porto e Suape. E aí eu vou destacar como eles contribuem para a eficiência logística do complexo do Porto. Bom, basicamente, vou começar falando sobre os modais de transporte no Porto Suape. O Porto Suape, localizado entre os municípios de Ipojuca e Santo Agostinho, no caso, o que eu vou falar aqui é o de Santo Agostinho, é um dos principais complexos logísticos do Brasil, e a sua eficiência ela se deve à integração de diversos modais no transporte. E agora eu vou citar alguns tipos de modais. Primeiro é o modal rodoviário, que Suape ele é acessado por importantes rodovias, como a BR-101, BR-232, além das estaduais que é a PE 60 e a PE 028. E essas vias, elas facilitam o transporte de cargas para o interior do estado até outras regiões do Nordeste. Também temos o modal ferroviário. A ferrovia EF-101, ela conecta o porto à malha ferroviária nacional. E a Transnordestina, que é uma ferrovia de construção, que está em construção, ela vai ligar o Porto de Suape a Eliseu Martins, que é lá no Piauí, e futuramente a Porto Franco, que é no Maranhão. E vai integrar, dessa forma, a ferrovia Norte e Sul. E essa conexão, ela ampliará significativamente a capacidade de escoamento de grãos e minérios do interior nordestino até o porto. Isso é um modal ferroviário. Como terceiro modal, a gente tem um modal dutoviário. O modal dutoviário é o lugar onde o porto possui a infraestrutura para transporte dutoviário. Mas o que seria o transporte dutoviário? O transporte dutoviário é o tipo de transporte feito por dutos ou tubulações, e também é chamado de oleodutos ou gasodutos, dependendo do que está sendo transportado. Mas no modal dutoviário, o porto ele possui essa infraestrutura para transporte, e essa infraestrutura permite o escoamento eficiente de líquidos inflamáveis. Temos como, por exemplo, derivados do petróleo que estão diretamente ligados às indústrias, das indústrias para os terminais portuários. Nós temos também o modal aéreo. No modal aéreo, embora não seja um aeroporto, não haja um aeroporto dentro do complexo, o Porto de Suape ele está a aproximadamente 40 quilômetros do Aeroporto Internacional do Recife,
e isso facilita os transportes de cargas urgentes e executivos. E como quinto e último, nós temos o modal marítimo. Como porto de águas profundas, né, Suape ele opera 365 dias por ano e não possui nenhuma restrições de maré e recebe navios de grande porte. A sua localização estratégica o torna um hub logístico para rotas internacionais, conectando o Brasil a diversos mercados globais. E a integração desses modais, ela posiciona o Porto de Suape como um centro logístico de excelência, impulsionando o desenvolvimento econômico da região e facilitando, de certa forma, o comércio nacional e internacional. O Complexo Industrial Portuário de Suape abriga 83 empresas distribuídas em 12 polos industriais, gerando cerca de 20 mil empregos em Pernambuco. Além disso, o porto conta com uma infraestrutura moderna que inclui terminais especializados para diferentes tipos de cargas, como contêineres, granéis líquidos e sólidos, veículos e cargas gerais, importação e exportação. Em 2024, o Porto de Suape movimentou 24,8 milhões de toneladas de carga, registrando o segundo maior volume em seus 46 anos de operação. Entre os destaques estão carga containerizada, crescimento de 23% entre janeiro e outubro de 2024, totalizando 528.258 TEUs, unidades equivalentes a 20 pés, movimentadas no período. Veículos, movimentação de 80.051 unidades automotivas, com destaque para a importação de carros elétricos e híbridos, da chinesa BYD, que desembarcou 5.459 unidades em uma única operação em maio de 2024. Açúcar ensacado. Exportação de 2011, 349 mil toneladas em 2023, representando um aumento de 38% em relação ao ano anterior. O açúcar é proveniente dos engenhos da zona da Mata Sul de Pernambuco. Além disso, o porto é responsável por uma significativa movimentação de granéis líquidos, como petróleo e derivados, que representaram 65,4% do total de carga, movimentada entre janeiro e outubro de 2024. E investimentos e expansão. O Porto da Suape tem recebido investimentos significativos para ampliar sua capacidade e eficiência. Com o novo PAC, foram qualificados 123 milhões de reais para a quarta etapa das obras do mole e 204 milhões para a dragagem do canal interno, essenciais para o recebimento de navios de maior porte. Esses investimentos visam consolidar a Suape como um hub logístico estratégico, fortalecendo sua posição no cenário nacional e internacional do comércio exterior. A importância econômica do Porto de Suape. O Complexo Industrial Portuário de Suape, ou apenas Porto de Suape, é de extrema importância para a economia, principalmente a do estado de Pernambuco. Estimativas disponibilizadas pelo próprio Porto de Suape afirmam que 3,14% do PIB, Produto Interno Bruto, de Pernambuco virá do porto, além de gerar 3.620 novos postos de trabalho, aumentando em aproximadamente 4,5% o emprego formal. Também temos como foco na sua economia o setor industrial, tendo financiamento de diversas empresas privadas, com mais de 80 empresas instaladas no complexo. Portanto, é evidente o destaque do Porto de Suape na economia, não só pernambucana, mas de toda a região nordestina e em todo o Brasil, movimentando em muito a economia, gerando empregos e atraindo diversos investimentos estrangeiros. Apesar dos diversos benefícios, a existência do porto causou e causa diversos danos ambientais. A sua construção e expansão alteraram significativamente o ecossistema local, especialmente no estuário do rio Ipojuca, onde houve mudanças na comunidade fitoplactônica e uma redução de 70% na densidade celular. Além disso, a área originalmente coberta pela
Mata Atlântica foi substituída por plantações de cana-de-açúcar antes da implantação do porto. Outro impacto muito relevante foi a remoção de diversas comunidades que habitavam a região. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas foram deslocadas devido à expansão do porto e muitas enfrentam dificuldades para acessar seus antigos territórios. Além disso, a dragagem realizada para aprofundar canais causou danos irreparáveis ao ecossistema marinho, levando à necessidade de medidas compensatórias, como a instalação de corais artificiais.